Você lutou bravamente para proteger a raça humana por 10 anos. O que você recebeu em troca foi a traição do mestre e dos companheiros. Até cair no abismo. Você finalmente viu seus rostos feios. Para se arrastar pela sobrevivência. Você teve que usar sua vida e trocar com as bestas alienígenas por 10 anos de paz. Você fez um voto amargo em seu coração, já que proteger não adiantou. Se houver uma próxima vida. Então, nesta vida, eu serei o responsável pela destruição. Quando você abrir os olhos novamente, descobrirá que está deitado em um banheiro imundo. Você está confuso, aqui não é o abismo. Eu não morri? Em seguida, você pega o celular quebrado no chão. Olha para o tempo. E a data está congelada em 4 de junho de 2025. Haha, eu não morri. Eu voltei. Você se força a controlar a agitação, processando as memórias em sua mente. Foi ontem, na cerimônia de despertar de talentos da escola. Você acabou de despertar o talento SG Sombra. Aquele que lutou ao seu lado por 10 anos. Um milagre que matou inúmeras bestas estranhas. E este mundo já foi invadido por bestas estranhas. Apenas os despertos podem enfrentá-las. Seu talento de nível S. É uma existência rara em todo o reino do dragão. Entrar no sagrado jardim é uma certeza. Justamente por causa daquele seu colega de classe, que tem uma família poderosa. As informações do seu talento de nível S foram alteradas por alguém, fazendo-o afundar rapidamente. Se não fosse pela sorte, seu talento provavelmente nunca teria uma chance. Um ódio intenso, instantaneamente voltou a fluir de você, já que me deram uma segunda chance. Então tudo que me pertence, eu vou recuperar. Aqueles que me traíram terão que pagar o preço. Você olha para o celular com a tela quebrada, com as sobrancelhas franzidas. Por que você era tão burro na vida passada? Como pôde simplesmente deixar de lado todo o ódio por algumas palavras de sabedoria de outros? E desistir facilmente de todo o ódio? Lutar até a morte para proteger quem te feriu? Você ri friamente, he. Desta vez, eu não vou mais. Xufeng, Lan Binglin. Vocês, esse bando de vagabundos, devem me esperar. As palavras caíram. Você jogou seu celular quebrado no lixo. Dando grandes passos, você saiu do lugar. Já que você voltou, o caminho desta vida você deve escolher por si mesmo. Seus olhos brilhavam com uma luz de excitação. Um talento não é suficiente. Nesta vida, você deve obter um talento duplo único. Mas para despertar 2 talentos, é necessário encontrar a lendária fonte gêmea, através das memórias da vida passada. Neste momento, aquele fruto gêmeo deve estar na cidade vizinha. A cópia ainda não foi descoberta por ninguém. Em seguida, você correu para casa o mais rápido possível para pegar dinheiro, preparando-se para ir à sala ao lado. Mas quando você abriu a porta do quarto, havia apenas móveis quebrados e um cheiro de monstro. Você não se importou nem um pouco. Sem pensar, você levanta o travesseiro do quarto, mas não encontra nada. Então você de repente se lembra que hoje é o mesmo dia da sua vida passada. Depois de sofrer bullying, você voltou para casa e descobriu que sua carteira tinha sido roubada. Dentro dela estava o seu dinheiro para viver por um mês. Naquela vez, você quase morreu de fome na rua. Você não consegue evitar um riso frio. Sem dinheiro, esta casa não tem valor algum. Agora, como você vai conseguir o dinheiro para a passagem? Depois de dizer isso, você empurra a porta e se prepara para sair. Nesse momento, a porta ao lado rende ao ser aberta. Em seguida, uma voz ácida e cruel ecoa ao seu lado. O cachorrinho selvagem decidiu voltar para casa. Você se vira calmamente. Você vê uma mulher robusta segurando um saco de lixo. Jogue esse lixo fora para mim. Ela não dá espaço para negociação. Assim que termina de falar, o saco de lixo é jogado em sua direção. Você franze a testa e se esquiva instintivamente. Instantaneamente, o cheiro horrível se espalha pela sua porta. Um estrondo. A mulher nem olhou e fechou a porta. Após um longo silêncio, você mostrou um sorriso enigmático. Não é que isso já tem solução? Bang bang bang, você bateu com força na casa ao lado. Quem é? Está me apressando? A mulher gorda abriu a porta xingando. Ao ver que era você, ela imediatamente apontou para o seu nariz e gritou. Você, seu cachorrinho selvagem, o que você está fazendo na minha porta? Vá logo jogar o lixo fora. Você lhe deu um sorriso estranho e não fez nada. Apenas vim pegar emprestado a vida do seu cachorro. No segundo seguinte, sob o olhar aterrorizado dela, aquela figura alta e escura atrás de você se levantou. Você, seu cachorrinho selvagem, despertou um talento. A mulher gorda recuou repetidamente. Com uma expressão de terror, eu te digo. Os extraordinários atacam os comuns. Mas isso vai ser procurado. No entanto, você parecia não ouvir. Você, sem pressa, abaixou a porta e trancou-a. Você olhou para ele e sorriu gentilmente, agradecendo por te tranquilizar. Eu vou te fazer não conseguir dizer uma palavra.
Um som de puff. A lâmina negra da sombra alta instantaneamente atravessou seu peito. Seu corpo gordo deixou um vazio. Olhando para o corpo no chão, você não tinha outra emoção. Apenas uma alegria sem precedentes. Mamãe, foi nesse momento. Um menino saiu do quarto. Olhando para a mãe ensanguentada com um rosto de medo. Você sorriu, controlando a sombra negra para se aproximar dele. Em breve, o quarto voltou à tranquilidade. Depois de resolver tudo, você saiu pela porta com o dinheiro na mão. E neste momento, a sombra atrás de você continuava a se agitar. Dentro, apareceram duas figuras, uma gorda e uma pequena. Esta é a habilidade do seu talento sombrio, roubar sombras. Você pode roubar a sombra dos mortos. Para seu uso. Não apenas humanos. Até mesmo as sombras de bestas estranhas podem ser roubadas. Quanto mais sombras você rouba, quanto mais forte for o seu talento. Na vida passada, você achava que essa habilidade tinha poder sobre os humanos. Nunca roubou a vontade das pessoas. Mas agora você não tem mais nenhuma preocupação. Todos os malditos se tornarão suas sombras. Guerreiros sem mérito não podem renascer. Você não se importa nem um pouco com a morte daquela mãe e filho. Afinal, essa mãe e filho não pararam de te incomodar em vida. O único problema é que seu marido parece ser da Associação de Caçadores. A Associação de Caçadores é a organização oficial dos extraordinários. E também é o maior centro de poder do mundo atualmente. Mas você não se importa nem um pouco. Afinal, na vida passada, você era um caçador de nível S de elite. Em seguida, você pegou um táxi direto para a estação de Trembala. Quando chegou à cidade vizinha de Trembala, você logo chegou a um antigo conjunto habitacional. Porque as coordenadas do mundo de ancoragem do espaço diferente onde a fruta gêmea de origem está escondida caem precisamente aqui. O espaço alternativo é o meio pelo qual as bestas extraordinárias aparecem no presente. Somente quando estiver completamente corroído, as bestas estranhas podem realmente invadir. Portanto, a humanidade pode aproveitar a oportunidade para entrar nesses espaços estranhos ainda não formados e caçá-las. O que é chamado de baixar uma cópia. E o que você agora vai é um retrocesso que já foi completado. As bestas estranhas dentro já foram exterminadas. Os tesouros também foram saqueados. No entanto, ninguém imagina que todos consideram um monte de lixo. Na verdade, ainda se esconde uma esfera que muitas pessoas cobiçam loucamente. Logo, já se dirigiu diretamente para um prédio inacabado. Um interior semelhante a um vórtice, que foi incrustado de forma abrupta no prédio. Neste momento, algumas pessoas vestidas com uniformes vermelhos da Associação de Caça estão ao redor da porta. Ah, a Associação de Caça! Uma exclamação. Mas a entonação está cheia de sarcasmo. Porque aqueles bons companheiros que te traíram são todos da Associação de Caça. Sua aproximação instantaneamente os deixou alertas. Um homem chamado Yan Rui franziu a testa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mas você olhou de relance sem deixar rastros. Os anéis espaciais em suas mãos. Não houve resposta, a cópia aqui já foi completada. Não há nada lá dentro. Uma mulher chamada Huang Li gentilmente avisou. Você ainda permaneceu em silêncio. Ignorou todos ao seu redor. Agora Yan Rui estava completamente irritado. Ele apontou para o seu nariz e gritou. Não estou falando com você? Você é mudo? Você riu friamente e disse que não era da sua conta. Então, você se moveu rapidamente e entrou diretamente na porta espacial. Aquele garoto é muito arrogante. Vamos. Precisamos fazer ele lembrar disso. Yan Rui ignorou as tentativas de impedir e correu diretamente para dentro. Huang Yi, ao ver isso, também teve que levar as pessoas para perseguir. Ao mesmo tempo, sua visão se clareou diante de você. Uma vasta ruína desolada aparece diante de você. Você percebe claramente atrás de você 3 presenças que vieram atrás. 2, um após o outro. Você solta uma risada fria de desdém. Não está apressado para sair. Em vez disso, fica aguardando a entrada do espaço. Uma grande asa negra se ergue lentamente atrás de você. Você sabe muito bem. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro é matar e roubar. Além disso, as pessoas da Associação de Caça são todas grandes detentores de recursos. Os anéis espaciais que eles têm nas mãos são o seu verdadeiro objetivo. Mas agir no mundo exterior é como procurar a morte. Uma vez que você mate alguém da associação em público, é como declarar guerra a toda a Associação de Caça. No entanto, uma vez que você entre na instância, é diferente. Afinal, morrer em uma instância com várias pessoas é muito normal. Como esperado, uma onda de energia se agita dentro do espaço à sua frente. Cinzas saem furiosamente. Eu quero ver para onde você vai, garoto. Mas, assim que ele terminou de falar, suas pupilas se contraíram de repente. O que apareceu diante de seus olhos era uma sombra imensamente alta.
Você não deu a ele nenhum tempo para reagir. A sombra atacou com um soco forte em seu peito. HMPH, Yan Hui nunca imaginou que alguém teria a audácia de atacar um membro da associação. Ele estava completamente desprevenido. Seu corpo foi lançado para trás com o impacto. Mas você não deu a ele nenhuma chance de respirar. A sombra continuou a socar, um após o outro, com força, atingindo seu peito. Instantaneamente, o chão ficou coberto de sangue. Em seguida, seus companheiros, Huang e Deng Bing, também entraram. Onde está Yan Hui? Nesse momento, Deng Bing parecia perceber algo. Ele gritou de repente, cuidado, há uma aura assassina. Huang virou a cabeça para olhar. Seu rosto ficou instantaneamente pálido. Ele viu a cabeça de Yan Hui no chão, rolando lentamente em sua direção. Você então saiu lentamente da escuridão. Você sorri com um sorriso fantasmagórico. Deng Bing, no entanto, foi o primeiro a reagir, até se confrontar com você. Seus olhos estavam cheios de terror. Quem é você? Você sorri friamente. Não responde. Seu olhar, no entanto, passa por Deng Bing. Olha para trás dele. Uma sombra escura se ergue lentamente. O coração de Deng Bing começou a acelerar. Ele se vira abruptamente. Mas, no segundo seguinte, o sangue espirra. A sombra ataca. O alvo não era ele, mas sim a sombra amarela ao seu lado. O sangue quente respingou no rosto de Deng Bing. Ele soltou um grito de raiva. Ele brandiu a faca e atacou a sombra. Quem diria que aquela sombra era como um fantasma? Em um instante, se transformou em uma nuvem negra e desapareceu. Deng Bing começou a cortar descontroladamente, mas não percebeu a sombra negra sobre o corpo de Huang Yi, que estava se movendo lentamente. Momentos depois, o corpo de Deng Bing também caiu em meio ao sangue. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção, removendo calmamente os anéis espaciais dos três. Como esperado, os recursos vêm rapidamente assim. Embora você não tenha nenhuma conexão com essas três pessoas, você não precisa de nenhum motivo para matá-los. Porque nesta vida você deve agir sem reservas. Fazer o que quiser. Apenas que agora você ainda não chegou ao ponto de fazer o que quiser. Seguindo a memória, você chegou a uma elevação de terra. O céu está muito escuro. Todo o espaço está vazio, só há você. Você não hesitou. A sombra atrás de você se ergueu. Instantaneamente se fundiu ao solo, buscando freneticamente entre as inúmeras ruínas. Mas após um bom tempo, você não encontrou nada. Foi então que você franziu a testa. Você só se lembra que era em uma pequena elevação. Mas onde exatamente seria? O tempo passava, segundo a segundo. Você quase vasculhou uma elevação após a outra. Justo quando você estava prestes a desistir, você finalmente encontrou na última elevação uma pedra de aparência estranha. Uma onda de alegria invadiu seu coração. Imediatamente você a retirou. Essa esfera tem uma luz e uma sombra, um yin e um yang, como um gêmeo unido. Rindo loucamente. Este será o primeiro passo da minha vingança contra o mundo. Você não hesitou nem um pouco. Engoliu as duas frutas de uma vez. De repente, uma dor imensa explodiu dentro de você. Todos os seus ossos estavam estalando. A fruta original dentro de você parecia querer te rasgar. Mas você sorriu. Essa dorzinha. O que isso é comparado ao que eu já passei? Não sei quanto tempo passou. Você só sente que seu corpo todo foi elevado. Você se levanta lentamente. Você fecha a mão em um punho. É isso que é a fruta gêmea? Você sente que metade de você é escuridão. A outra metade, no entanto, está vazia. E isso é exatamente o que é mais importante no seu plano. Seus olhos estão cheios de loucura. Agora, só preciso encontrar a segunda fruta de talento. Assim, poderei ter 2 talentos sem precedentes. Na vida passada, aquelas armas que destruíram o céu e a terra. O tesouro que repara o céu e a terra. Hoje, ninguém sabe. Nesta vida, será tudo sobre mim. Seus olhos estão fixos nas ruínas. Seus olhos estão cheios de ódio profundo, esperando. Malditos! Eu logo irei atrás de vocês, de acordo com a memória. Na sua mente, surgem instantaneamente inúmeras informações poderosas do passado. Entre elas, está o que você fará pessoalmente por Wei Cixi, aquela garota que você considera como sua irmã, desde o momento em que a trouxe de sua cópia. No entanto, ao pensar no rosto hipócrita de Wei Cixi, seu coração só sente nojo e ódio. Foi exatamente ele, com seu olho da percepção, do passado, que viu suas fraquezas. Foi por isso que você foi facilmente atacado por Xu Feng. E também o dragão do trovão furioso. O julgamento antigo de Xu Feng. Especialmente a luz sagrada do julgamento de Xu Feng. Exatamente selou seu talento das sombras. Isso fez com que você não tivesse nem a chance de escapar. Mas esses antigos, agora não valorizam nenhum deles. Porque seu objetivo é o que foi efêmero na vida passada.
mas que levantou ondas turbulentas, aquela fruta da dragão maligno. Ninguém obteve essa fruta, porque quem a consumiu foi uma besta estranha. Um animal exótico serpente de nível 4 engoliu em apenas alguns anos, e se tornou o imperador dragão do abismo. Seus olhos brilham com fervor nesta vida. Eu quero substituir o imperador dragão e consumir aquela fruta de origem mais forte. Você calculou o tempo. Faltam apenas alguns dias para a realidade daquela instância. Você soltou um sorriso frio, justamente para aproveitar esses dias e resolver algumas coisas. Seu primeiro passo na destruição do mundo. Então vamos começar com aqueles bons colegas. Ao mesmo tempo, o professor Wang Bu da terceira escola superior de extraordinários ajustou os óculos. Seu olhar estava cheio de desdém. O boletim de resultados da Despertar de ontem já saiu. Sua voz fria ressoou. O talento representa tudo. Somente aqueles com talento despertado têm a chance de serem admitidos na Lua Sagrada. Na nossa turma, apenas 10 não despertaram. Pudesse comprar o vale redondo, mas não é 100% garantido. Ele mudou de tom. O tom se tornou ainda mais ácido. Quanto àqueles sem talento e sem dinheiro, não precisam vir amanhã. Entrar mais cedo é a melhor recompensa para os pais. As palavras de Wang Bui fizeram muitos colegas abaixarem a cabeça. No entanto, ele limpou a garganta. Sua voz subiu abruptamente. Agora, para os alunos com talento despertado, serão entregues diplomas e prêmios. Primeiro lugar, Lan Bingling. Talento nível A, sopro de gelo. Prêmio de 1,5 milhão para o segundo lugar. Jin Yong, talento nível A, fender montanhas. Prêmio de 1 milhão para o terceiro lugar. Yang Shen, talento nível B, chama. Prêmio de 500 mil. No entanto, esta lista, Li Hui ao lado não se importou nem um pouco. Ele não despertou talento. Mas ele, como um jovem mestre da família Li, a questão da Yuangu é apenas uma pequena coisa. Ele estava com as pernas cruzadas, olhando para o colega triste ao lado. Seu rosto estava cheio de satisfação. Uma turma de inúteis. Melhor se apressar e ir carregar tijolos. Alguns colegas ao lado instantaneamente ficaram com uma expressão feia, mas não se atreveram a rebater. Porque ofenderam Li Hui. O próximo a cair será igual a você. Nesse momento, o bajulador Wang Lei respeitosamente entregou o prêmio. Outro, chamado Qi Ming, também caminhou de cabeça baixa. Infelizmente, ele não despertou seu talento. Wang Lei, ao ver isso, estava com uma expressão de desdém. Como era de se esperar. Li Hui levantou-se abruptamente e foi até Qi Ming. Um tapa sonoro fez Qi Ming cair no chão. Seu inútil. Li Hui cuspiu na cara dele. Você se acha digno de brincar comigo? Se eu te ver de novo, vou quebrar suas mãos, entendeu? Ele deu um forte chute na cabeça de Qi Ming. Ele se afastou com Wang Lei, deixando Qi Ming sentado no chão, atordoado. Neste momento, a talentosa Lan Bing despertou. Ela olhou fixamente para Qi Ming no chão. As rugas de desdém. Ela levantou a sobrancelha por ter que ser colega de um lixo como ele. Era simplesmente uma poluição para seus olhos. Em seguida, o segundo colocado, Jin Yong. Ele não pôde esperar para oferecer seu prêmio de 1 milhão. Obrigado, colega Jin. Lan Bingling pegou o cartão bancário. Ela mostrou um sorriso deslumbrante. Esta noite, haverá um banquete de celebração no céu e na terra. Você pode vir? Claro, Jin Yong estava com um sorriso lascivo. A turma toda exclamou em surpresa. Lan Bingling sorriu gentilmente, é claro. Todos também podem ir, ok? Uma garota perguntou cautelosamente se poderia ir. Lan Bingling sorriu ainda mais doce, é claro. Apenas os alunos que despertaram o talento podem ir. Assim que as palavras foram ditas, o sorriso da garota instantaneamente congelou em seu rosto, porque ele não despertou nenhum talento. Mas Lan Bingling já havia saído da sala sem olhar para trás. Quem diria que, ao sair da sala, ele já tinha uma expressão de desgosto, jogou o cartão bancário no lixo. Em seguida, ele tirou um lenço e limpava suas mãos repetidamente, sentindo-se enojado. O homem é realmente nojento. Na verdade, tudo o que aconteceu antes era uma fachada. Ele tem uma misofobia severa. E assim como sua irmã, ele odeia homens intensamente. Se não fosse por Jin Yong despertando, e seu talento para atrair talentos para a família, Lan Bingling nem sequer olharia para esse caipira. A noite cai. Qi Ming caminhava sozinho e desolado pela rua. No passado, ele sempre seguia Li Hui, bullying os colegas e se divertindo por aí. Mas agora tudo mudou. Ele não é mais o capacho de Li Hui. Ele nem se atreve a aparecer na frente de Li Hui. E tudo isso porque ele não despertou seu talento. Qi Ming tinha uma expressão de ressentimento em relação ao talento. Por que o Wang Lei pode despertar? De repente, ele fechou o punho. Não pode. Eu preciso que minha mãe me compre a Yuangu. Mesmo que eu tenha que arriscar tudo, eu quero despertar meu talento. Assim que despertar, o irmão Rui pode acabar o aceitando novamente. Quanto ao dinheiro,
Esse é um problema dos pais dele, sem que ele perceba. Kim-Ming já havia entrado em um beco. Nesse momento, ele sentiu um frio nas costas. Ele se virou abruptamente, mas não havia ninguém lá. Estranho, mas quando ele se virou novamente, uma sombra apareceu diante dele. Kim-Ming se assustou, mas ao reconhecer aquele rosto, ficou instantaneamente furioso. O que você está fazendo aqui? Você ainda não levou o suficiente? Sua ferida no rosto ainda não cicatrizou, mas você está olhando fixamente para Kim-Ming, com um sorriso estranho. He. Ao encontrar Kim-Ming, só percebo que você é completamente diferente de antes. Antes, você era como um rato vendo um gato. Agora você até se atreve a se aproximar. HMPH, tudo bem. Você se entregou de bandeja. Kim-Ming estava cheio de raiva sem poder se vingar. Imediatamente, ele se preparou para avançar. No entanto, no segundo seguinte, atrás de você, uma grande sombra negra surgiu de repente. A sombra cobriu o céu e bloqueou a luz do sol. Instantaneamente, ela devorou toda a luz. Kim-Ming ficou instantaneamente chocado e assustado. Como seu talento pode ser tão forte logo após despertar? Ele nunca poderia imaginar. Você consegue invocar uma sombra como esta logo após despertar. Esta sombra que se solidificou no tempo. Você deu um tapinha na sombra ao seu lado, com um sorriso sinistro e sombrio. Isso também se deve a você. Neste momento, você desfruta imensamente deste instante. Na mente de Kim-Ming, só restava esta palavra. Mas assim que ele se virou, a sombra o agarrou pela cabeça. Ele foi levantado à força, e doeu muito. Me solte. Kim-Ming lutou em pânico. Mas aquela grande mão parecia um grampo de aço. Apertou firmemente sua cabeça. Você caminhou lentamente até ele. E não hesitou em perguntar, rápido, me diga. Onde está Li Hui agora? Li Hui? Eu não sei, ele está em casa. Ao ouvir essa resposta, você balançou a cabeça. Lamentavelmente, respondeu errado. Porque você já tinha ido à casa do Li Hui antes. Não encontrou Li Hui. Agora era a vez de Kim-Ming. No momento seguinte, a sombra negra agarrou uma das mãos de Kim-Ming. Em seguida, puxou com força. Você perguntou novamente. A voz ficou fria. Vou perguntar novamente. Onde está Li Hui agora? Kim-Ming entrou em colapso total. Eu disse que ele está no céu e na terra. Lan Binglin está dando um banquete lá esta noite. Apenas convidou o desperto Li Hui, que é o segundo filho da família Li. Ele está lá. Você franziu a testa. Céu e terra, eu disse. Por favor, me deixe em paz. Foi Li Hui que me forçou, Kim-Ming gritou pedindo clemência. Você sentiu uma onda de irritação. Então, um pensamento passou pela sua mente. A sombra negra de repente fechou a mão em um punho. Uma enorme força esmagou facilmente sua testa. O grito de dor parou abruptamente. Céu e terra? Você sentiu que a situação estava um pouco complicada. Aquele lugar é uma organização de super-humanos de alto nível. Há muitos mestres de nível 3 e 4, com sua força atual de nível 2. Não é simples tentar assassinar em território alheio. Deixa pra lá, hoje vou deixar ele em paz. Você não está com pressa. Para garantir, é melhor aumentar sua força primeiro. Além disso, isso é apenas um aperitivo. O principal evento entre Xu Feng e Lan Binxi ainda está por vir. Mas Lan Binglin, você se lembra desse nome? É a irmã de Lan Binxi. Na vida passada, Lan Binxi não mencionou que tinha uma irmã. Você solta uma risada de sábio. Lan Binxi. Então você já estava se precavendo contra mim. Em seguida, você pensou um pouco. A maneira mais rápida de aumentar sua força atualmente é para utilizar o talento das sombras, roubar sombras para obter mais sombras. Quanto mais sombras você tiver, mais forte será seu talento das sombras. Mesmo sem aumentar seu nível, você ainda pode facilmente matar super-humanos de alto nível. Neste momento, você de repente se lembrou de um lugar, ao sul da cidade de Eshin. Parece haver a masmorra Beiji. As bestas estranhas lá dentro não têm um nível alto. É perfeito para você agora. Imediatamente, você tomou uma decisão. Sem hesitar, você se preparou para partir. Todos no mundo sabem da masmorra de nível A, ganância. A caverna é um paraíso de nivelamento para iniciantes. Mas você sabe muito bem. Isso é, na verdade, uma conspiração. Uma que pode destruir toda a cidade. Uma conspiração chocante sobre a besta extraordinária do rei. No entanto, você não quer impedir. E se houver destruição? Tudo isso não diz respeito a você. Você até quer ajudar a agitar as coisas. Apenas porque a pessoa que você protegeu com todas as suas forças na vida passada acabou te empurrando para o abismo. Então, desta vez, deixe aqueles chamados heróis salvarem o mundo. E você, desta vez, vai destruir completamente este mundo podre. Para roubar mais sombras. Venha para melhorar ainda mais sua força. Neste momento, você chegou à entrada da Caverna da Ganância, ao sul da Cidade da Garça.
Do lado de fora da caverna, havia uma multidão. Barracas de rua estavam por toda parte. Havia uma variedade de equipamentos e poções à vista. Justo quando você estava prestes a entrar na masmorra, uma garotinha pequena de repente esbarrou em você. Desculpe, irmão, ela se desculpou rapidamente. Em seguida, ela perguntou de forma direta: Você precisa do mapa da caverna da ganância? Sem um mapa, é difícil sair. No entanto, você não respondeu. Apenas o encarou com um olhar frio. A garota ficou nervosa sob seu olhar. Ela se virou e tentou escapar. Mas no segundo seguinte, você puxou seu braço e exigiu que ela entregasse as coisas. A garota estremeceu. Com um olhar confuso, ela disse: Eu não entendo o que você está dizendo. Sem hesitar, você começou a revistá-la. A garota gritou com força para a multidão. Socorro! Ela gritou. Socorro! Alguém está tentando me assediar. Esse grito instantaneamente explodiu a multidão. Todos os olhares eram como espadas, cortantes. Sob a luz do dia, ousar ser tão arrogante. O que há de impressionante em um homem grande intimidar uma garotinha? Em seguida, as pessoas da associação de caça também chegaram a ouvir a notícia. Menji, que se virou, lançou um olhar em sua direção. Com uma expressão de desprezo: o garoto é bem ousado. Ousando causar problemas na minha frente. Assim que as palavras saíram, o jovem mestre Zambo da família Zan, ao ouvir o som, correu apressadamente para o meio da multidão. Pequena, não tenha medo. O irmão veio te proteger. Ele a puxou para trás, protegendo-a. Em seguida, ele olhou para a garota com olhos vigilantes. Olhando para o irmão Zangogo com uma expressão de admiração. Obrigada por me proteger desse cara que estava me intimidando. Menjia rapidamente correu para frente, tentando agradar. Esse tipo de escória social, o jovem Zan. Deixe que nós cuidemos disso. Zambo tinha uma expressão de retidão. Eu, Zambo, como o primeiro gênio da Academia Minguan. Como pode ficar de braços cruzados? Ei, garoto. Qual é o seu nome? Não sei. Eu, Zambo, estou protegendo essa garotinha. Ainda lançou um sorriso de escárnio para você. Olhando para o Zambo que estava se exibindo. Você soltou uma risada fria. Minhas coisas não são tão fáceis de pegar. Seus dedos se moveram levemente. No segundo seguinte, uma sombra preta bizarra de 3 metros de altura surgiu do chão atrás de você. Procurando a morte, Zambo. Diretamente do anel espacial. Ele puxou uma espada longa prateada. Morrer sob a espada de prata é uma honra para você. Antes que ele terminasse de falar, ele levantou a espada e cortou na direção da sombra. No entanto, no segundo seguinte, a espada de prata foi agarrada firmemente pela sombra. Fenhal estava paralisado. O que? Zambo ficou chocado. Ele tentou desesperadamente puxar a espada, mas descobriu que uma força imensa o mantinha preso como ferro. O rosto de Zambo mudou drasticamente. Ele estava prestes a falar, mas você não lhe deu nenhuma chance. Com um estrondo, a sombra desferiu um soco direto em seu rosto e o lançou para longe. Todos os presentes ficaram com a boca aberta. Afinal, ele era o número 1 da Academia Minguan. Um gênio, que foi derrotado em um golpe por um desconhecido. E a sombra não parou. Ele caminhou com passos pesados. Lentamente se aproximou da garota. Nesse momento, a garota já estava apavorada, tremendo de medo. E até mesmo um líquido fétido escorria debaixo dela. Ao mesmo tempo, Menjia rapidamente ajudou Zangogo. Zangogo, com metade do rosto inchado. Zambo atacou com uma xingação furiosa. O que você está esperando? Prenda aquele animal para mim. Eu quero que ele sofra mais do que a morte. Ao ouvir isso, Menjia secou o suor frio e imediatamente levou alguns caçadores. Com expressões ferozes, cercaram você. Mas sua sombra nem os notou. Ele não teve piedade ao vasculhar a bolsa da garota. Com um tapa, ele a lançou para longe. A garota caiu no chão como uma boneca quebrada, sem saber se estava viva ou morta. Ao ver essa cena, Yang Jia, que está com Zambo, está extremamente ansiosa. Irmã Bai. Vamos agir rápido. As sobrancelhas bonitas de Bai Shi franziram ligeiramente. Apenas enviou Feng, que estava ao seu lado. Tio foi verificar os ferimentos da garota. Em um instante, inúmeras pessoas se reuniram em grupos. Entre eles, não faltavam os extraordinários da Rua 3. Mas você não se importou com os olhares. Em vez disso, ficou encarando-os fixamente. O anel espacial em sua mão brilhou. Nesse momento, um tal de Duanlei sacou uma faca e a apontou para você, ousando ferir alguém na frente da nossa associação de caça. Você chegou ao fim da linha nesta vida. Seu semblante estava frio. Sem dizer uma palavra, ele acenou levemente com a mão. Sob os olhares de todos, outras 3 asas negras de tamanhos variados levantaram-se lentamente de trás de você. O que? Todos ficaram surpresos com isso. Menjia gritou para os companheiros: esse garoto não é simples.
Vamos juntos! Você franziu levemente a testa. A situação está um pouco desfavorável para você. Você tem um total de 7 sombras. Mas os inimigos ao redor estão aumentando. Então você teve uma ideia. Você conhece o terreno da Caverna da Ganância como a palma da sua mão. É a oportunidade perfeita para usar o terreno e derrotá-los. Decidido. Você não hesita mais. Você se vira e corre em direção à caverna. Não, ele vai entrar pela porta lateral. Rápido, impeçal! Um grito de surpresa surgiu da multidão. Num instante, um ser extraordinário de nível 3 sorriu desdenhosamente. Ele bloqueou seu caminho. No entanto, no segundo seguinte, o sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Sua figura era como um fantasma. Sob a escuridão da noite, 5 figuras idênticas apareceram do nada. Ele se lançou ferozmente em direção a uma das sombras. Mas ele agarrou o vazio. Em sua palma, restou apenas uma mancha negra como sombra. Como isso é possível? Espere ele se virar. Você já estava com todas as asas negras, desaparecendo no espaço. Lixo, lixo. Zambou, apontando furiosamente para o nariz daquele ser extraordinário de nível 3. Gritando insultos. O amante estava furioso, mas não se atreveu a agir. Só pôde resmungar de raiva e se virar para sair. Nesse momento, Mengia se aproximou e começou a falar. Ele entrou na instância como uma tartaruga em um sonho. Ele não vai escapar. Você está certo. Vamos, entre comigo. Zambou riu cruelmente. Ele originalmente hoje queria se exibir na frente de Baishi e, no final, perdeu toda a dignidade. Ele já te odeia profundamente. Ele não descansará até se vingar. No entanto, Menji hesitou. Ele percebeu que você não é fácil de lidar. Aqueles estranhos sombras no túnel escuro apenas se tornará ainda mais difícil de evitar. Como minhas palavras não estão funcionando? O rosto de Zambou instantaneamente ficou sombrio e ele não se atreveu. Menji imediatamente se rendeu. Porque a família Zan tem um lugar na associação de caça. Também ocupa um espaço. Se ofender ele, não espere sobreviver em Eshin. Sem alternativas. Eles só podiam seguir o tio Zan e correr para o lago da caverna. Ao mesmo tempo, do outro lado, a família Yang olhava para a garota no chão, com uma expressão de preocupação. Como está o tio Feng? Feng Han suspirou pela próxima pílula verde. A vida foi salva. Mas temo que no futuro ele será um vegetativo, por causa de um estranho. Sacrificando uma pílula tão cara. Feng Han não pôde deixar de sentir pena do vegetativo. A família Yang estava consumida pela raiva em seus planos. Ele olhou abruptamente para a senhorita Bai Shii. A testa de Bai Shii também estava franzida. Um extraordinário atacando um comum. Já é um grande membro da associação. É evidente quão cruel você foi ao atacar. Não o considerou nem como uma pessoa. Bai Shii levantou-se abruptamente. Tio Feng. Nós também vamos entrar, se o vermos. Não tenha piedade. Tragá-lo de volta diretamente com a alma maligna. Mas a expressão de Feng Han era extremamente complexa. Porque ele enganou Bai Shii. Os ossos dessa garota estão quase em pó. Mas se for apenas para manter a respiração, o efeito do remédio é forte. É certeza de morte. E neste momento, você já está dentro da caverna da ganância. Aqui está completamente escuro. As entradas são numerosas e interconectadas. O terreno é extremamente complexo. Se fosse outra pessoa sem mapa, seria certeza de morte. No entanto, você olha para a escuridão à sua frente. E não está preocupado nem um pouco. Você já veio a esta caverna da ganância mais de 100 vezes. Cada centímetro deste lugar você conhece melhor do que o mapa. Você deu uma olhada para trás. E, como esperado, Zambou trouxe Menji e outros atrás de você. Você olha para as 3 entradas à sua frente. Um sorriso estranho se formou em seu lábio. Você entrou diretamente na tribo dos bêbados. Menji rapidamente lembrou Zanshao daquele garoto. Vá naquela direção e me siga. Zambou tinha uma expressão estranha. Ele imediatamente seguiu, esperando pegar você. Vou te mostrar. O interior da caverna estava silencioso como a morte. E algumas pessoas estavam perseguindo. Os sons dos passos à frente desapareceram de repente. O que está acontecendo? As pessoas desapareceram. Todos, tenham cuidado. Enquanto os 3 avançavam cautelosamente, atentos ao redor. Eles, no entanto, não o perceberam de forma alguma. Uma figura alta e negra apareceu. Ela se levantou lentamente atrás deles. Como se fosse o último, Menji. Ele apenas sentiu um arrepio nas costas. Ele virou a cabeça instintivamente. Um punho negro apareceu diante dele instantaneamente. Você não deu a ele nenhuma chance de reagir. O ataque foi um golpe de energia espiritual direto na cabeça. Menji foi instantaneamente lançado para longe. Seu corpo colidiu pesadamente contra a parede. O que? Seu ataque repentino pegou os restantes de surpresa. Duan Lei e Wu Feng foram os primeiros a reagir. Eles brandiram suas lâminas longas em direção ao Black Wing atrás deles.
Bo também não se deixou abater. A espada de neve prateada em minha mão brilhou com uma luz fria. Ele rugiu com raiva, caminho da água. Um fluxo de água imediatamente se enrolou ao redor dele, fazendo com que a espada de prata e neve mostrasse ainda mais seu brilho cortante. Sem aviso prévio, o peito da sombra negra foi diretamente atravessado pela espada de prata e neve. Não deixe ninguém para trás. Acabe com isso rapidamente. Zambô percebeu que conseguia romper a defesa. Ele imediatamente ficou muito feliz. Seu pulso se movia rapidamente. A espada saiu como um dragão. O fluxo de água espiritual imediatamente atingiu todo o corpo da sombra. A sombra se desfez instantaneamente. No entanto, antes que ele pudesse ficar feliz por muito tempo, ninguém percebeu. Outra sombra já havia aparecido silenciosamente, aparecendo atrás de Vufen, em direção à sua cabeça, com as duas mãos se unindo com força. A cabeça de Vufen explodiu instantaneamente. O louco do Anley imediatamente ficou com os olhos vermelhos. Mas foi nesse momento que uma lança longa de sombra cortou o ar em um ataque. Sudanley não conseguiu desviar a tempo. Seu peito foi perfurado instantaneamente. Ele foi lançado para fora como se fosse um ladrão pela lança. Ficou preso na parede de terra. A força das trevas observava-o de cima. Maldito, Zambô estava com medo. Suor frio escorria. Em apenas um momento, Mengia e os outros 3 morreram aqui. Esta pessoa definitivamente não é um extraordinário comum. Sua voz começou a tremer. Quem exatamente você é? Você é a pessoa que mandou parar? Você sorriu friamente. Lentamente saiu da escuridão. Quando Zambô olhou para você saindo sozinho, o medo em seu rosto instantaneamente se transformou em êxtase. Ele avançou furiosamente com a espada. Ha ha ha, você realmente se atreveu a sair para morrer. Idiota! No entanto, você enfrentou a fria e devastadora energia espiritual. Sua emoção não se alterou nem um pouco. Continuou em pé, ereto, no mesmo lugar. Em suas mãos, não se sabe quando, apareceu uma pequena faca sombria que se transformou em sombra. Você levantou o braço e a arma. A lâmina das sombras em sua mão facilmente bloqueou sua espada afiada. O que? Isso é impossível. Zambô ficou pálido de medo. Você estava sem expressão. A lâmina das sombras virou-se rapidamente. Uma força poderosa instantaneamente afastou sua espada de sangue prateado. Sem a menor hesitação. A velocidade era rápida como uma bala cortando. Em um ângulo extremamente astuto. Cortou em direção ao braço de Zambô. Como se estivesse cortando tofu. Seu braço inteiro caiu de forma rígida. Zambô olhou incrédulo para seu braço esquerdo que desapareceu. Ele recuou em dor. Seus olhos não mostravam nenhuma emoção. A figura piscou. Deixou apenas uma sombra no lugar. Em um piscar de olhos, outra linha de sangue jorrou. Seu outro braço também caiu lentamente. Um grito agudo ecoou por toda a caverna. Minha mão! Minha mão! Zambô olhou para seu bracelete vazio. Ele recuou com uma expressão de imensa medo. Você caminhou lentamente até ele. Em vez de ser tão indiferente, você não gosta de se destacar? Venha, me dê mais um. Olhando para seu rosto gelado, Zambô estava aterrorizado. Ele se apressou a se ajoelhar e implorar por misericórdia, dizendo que estava errado. Eu não deveria ter me destacado. Por favor, não me mate. Eu sou o filho da família Zan. Eu posso te dar muito dinheiro. Sobre o que aconteceu hoje, eu prometo que não vou contar uma palavra. Mas ele ainda não havia terminado de implorar. No próximo segundo, a lâmina nas suas mãos perfurou sua cabeça. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto ainda mostrava incredulidade. Quem poderia imaginar? O gênio da família Zandieshin morreu aqui assim. Nesse momento, de repente, um barulho surgiu da sombra ao lado. Sem hesitar, ele puxou a lâmina rapidamente e saiu disparado. Um grito agonizante ecoou. Você se aproximou para olhar. Uma expressão de surpresa passou pelo seu rosto. Ele não morreu. No chão estava Menjin. O braço dele foi atravessado pela lâmina das sombras, enfiado firmemente no chão. Seu rosto estava cheio de terror. A cena em que você eliminou 3 pessoas em um segundo. Ele viu tudo claramente. Era impossível vencer. Ele não conseguia entender como você, que é apenas de segundo nível, poderia ser tão forte. Você olhou para Menjin. Isso foi um pouco inesperado. O direito de atacá-lo pelas costas. Ele ainda está vivo. Ao olhar mais de perto, você percebeu que Menjin estava coberto por uma camada dura de terra. Na verdade, foi por um fio. Ele usou seu talento para salvar sua vida. Não é de se admirar, mas isso é tudo. Você disse friamente, se você tivesse continuado a fingir estar morto, talvez realmente tivesse conseguido escapar. A associação de caçadores não vai te deixar escapar. Menjin sabia que não conseguiria escapar da morte. Só podia olhar para ele com raiva. Na associação de caça, você sorri e fica tranquilo. Eles logo virão te acompanhar.
Assim que as palavras saíram, a sombra atrás de você instantaneamente se expandiu, novamente o envolvendo na caverna, retornando ao silêncio. Você não se preocupa nem um pouco. Algumas pessoas desapareceram na cópia da associação de caça. Ninguém se importará com isso. Mas Zambo, o herdeiro da família Zan, realmente tem alguns problemas. Você resmunga friamente: se me detectarem, então a família Zan não terá mais razão de existir. Você fez uma verificação. Após confirmar que algumas pessoas estavam completamente mortas, você imediatamente retirou os anéis de armazenamento das mãos deles. Em seguida, você se aproximou lentamente do corpo de Menjie. Com um movimento da mão, uma sombra que era semelhante em altura e corpo a Menjie se levantou do corpo dele. A sombra não tinha traços faciais. Parecia extremamente sagrada. No entanto, uma incrível ira ocorreu. Sobre essa sombra, havia, surpreendentemente, uma camada dura de tucan. Você ficou paralisado no local. Em seguida, explodiu em risadas maníacas. Ha ha ha. Ah, entendi. Finalmente, você compreendeu tudo. Eu disse àquele velho. Por que ele não queria que eu roubasse a sombra das pessoas? Então era assim. Sua habilidade de se esconder não pode apenas roubar sombras. Ela também pode roubar os talentos dos extraordinários. No entanto, o engraçado é que o seu eu da vida passada realmente acreditou nas palavras daquele velho. Ele disse que haveria uma vez em que você seria necessário. E realmente, até a morte, você nunca roubou a sombra de ninguém. Agora você finalmente entende. Aquele velho nunca confiou em você desde o início. Ele te via completamente apenas como uma ferramenta. Não é de se admirar que ele, sem hesitar, tenha te empurrado para fora como um carneirinho. Isso foi, na verdade, um plano premeditado. Quando você pensa no talento de Song Yinyan, nas questões do futuro, tudo faz sentido agora. Aquele velho, foi ele que, com seu talento, viu seu futuro. Por isso ele te guiou intencionalmente. Ele estava sempre te lavando o cérebro. Mas você só percebeu isso no momento em que caiu no abismo. Então finalmente acordou. Você riu friamente: mestre. Meu bom mestre. Não sei nesta vida. Seus olhos de cachorro ainda conseguem me ver? Você olha para a figura à sua frente vestida de preto. O canto da boca se curva em uma expressão de loucura. Agora eu também quero ver. Como será meu futuro? Agora você sabe o verdadeiro uso da captura de sombras. Pode completamente apropriar-se do talento de todos e torná-lo seu. Nesse momento, 100 milhões de pessoas serão um exército. Um exército de super-rebeldes composto por inúmeros talentos. Você está ansioso. Imediatamente rouba as sombras das outras 3 pessoas. Instantaneamente, seu poder explode. Você não tem apenas 3 sombras comuns, mas também ganha 4 sombras de extraordinários, juntando-se à sua própria sombra. Agora você tem 8 sombras. Mas logo você descobre uma desvantagem. As sombras dos extraordinários, uma vez dispersas, vai desaparecer para sempre. Você deve usar com cautela. Você está avaliando a força, agora em um duelo abaixo do nível 4. Quase ninguém é meu oponente. Seu olhar é determinado, mas isso ainda é muito pouco. Em seguida, você direcionou seu olhar para as 4 peças em sua mão. Anéis de armazenamento. O pílula de jade é bastante bom. Você tirou uma pílula de preocupação. Sem pensar, você a colocou na boca. Num instante, uma onda de energia fresca fluiu para seus membros e órgãos. Esta pílula de jade ajuda muitos super-humanos de baixo nível. Infelizmente, há apenas uma. Em seguida, você engoliu diretamente aquelas mais de 10 pílulas quebradas. Se fosse antes, você não daria a mínima para esse tipo de lixo. Você nem se importaria. Essa coisa não só não melhora muito, como também acumula toxinas no corpo. Mas agora você não tem preocupações. Porque você tem um grande segredo em sua mente. Lágrima de cristal. Esta maravilha natural pode purificar tendões e medula. O ponto mais importante para aprimorar o talento. Ser capaz de eliminar todas as impurezas do corpo. Isso significa que você pode engolir inúmeras pílulas inúteis para elevar seu nível na maior velocidade possível. Você rapidamente calcula o tempo. A mais recente pílula de cristal aparecerá no original nível extremo em 10 dias. Seu plano já está formado. Depois de conseguir o fruto de origem do dragão maligno, vá e pegue a lágrima de lápis lazuli. No entanto, aquele e o nível não são simples. Dentro, ainda há uma besta de nível 7 que não foi eliminada. Portanto, você deve, dentro de 10 dias, subir do nível 2 para o nível 4. Para ter força de combate, você pega a espada de prata no chão, pesa-a na mão. Você franze levemente a testa. Você prefere usar facas em vez de espadas. Mas esta espada de sangue prateada também é boa. Neste estágio, é utilizável com dificuldade. Nesse momento, você pensa na sua verdadeira faca, a Black Day. Mas ele ainda está na montanha Kunlun.
Aquele SS e a masmorra que nunca foram conquistados. Lá, até mesmo o Wang tem controle total. Extremamente perigoso. Você ainda está longe disso agora. Você ainda sabe de inúmeras ervas espirituais futuras em sua mente. Abandonar a antiguidade. Mas a masmorra onde eles estão ainda não nasceu. Ou é forte demais. No entanto, você tem apenas um pensamento em mente. Essas coisas, no final, serão minhas. Depois de dizer isso, você se dirige para o fundo da caverna. E nesse momento, na entrada da caverna, o grupo da família Yang se reúne. Onde estão Zambo e os outros? A família Yang olha para a escuridão vazia, sem entender nada. Não será que eles correram rápido demais e caíram na caverna? Mas no segundo seguinte, Feng Han ficou com uma expressão séria. Senhorita, tenha cuidado. Eu sinto um cheiro de sangue. E é bem fresco. Deve ser algo recente. Baixe e... Uma sensação ruim surgiu instantaneamente em meu coração. Ele imediatamente se virou para o tio Feng. Você trouxe o mapa? Feng Han imediatamente entregou um mapa. Bai Shi deu uma olhada na mão da Rua 2 e Rua 3. Vamos pela direita. Depois de dizer isso, ele levou as pessoas para a escuridão. Ao mesmo tempo, você não sabe há quanto tempo está caminhando na caverna. O caminho à sua frente começou a se abrir. Na escuridão à frente, um rugido aterrorizante de uma besta estranha ecoou. Seu olhar piscou. Você pensou consigo mesmo que, ao passar por esta caverna, deveria chegar. Nesse momento, um sorriso apareceu em seu lábio. Uma marca negra lentamente se levantou sob sua influência. Entrou na escuridão à frente. Como esperado, uma criatura negra, do tamanho de uma formiga, se aproximou. Distância de um único nível. A defesa dessa sombra é impressionante. Um super-humano comum nem consegue quebrar sua defesa. Mas você não muda a expressão. Sem a menor hesitação. Em seguida, duas sombras surgem atrás de você. Ergam-se as sombras de Menjie e Zambo. No próximo segundo, a superfície da sombra de Menjie. A luz da armadura amarela instantaneamente aparece. E a sombra de Zambo tem água fluindo ao redor de seu braço. As duas sombras não hesitam. Avançam instantaneamente. A água se transforma em uma espada afiada. Cortam rapidamente em direção a Julie. A espada de água da flor de roupa preta se dispersa instantaneamente. Na verdade, nem mesmo sua defesa consegue ser quebrada. Você franze a testa. A defesa dessa formiga negra de nível 3 é realmente impressionante. Até os ataques de um super-humano de nível 4 podem ser derrubados. Apenas com a intenção negra, não se consegue quebrar a defesa. Mas você não tem a menor preocupação. Você sabe muito bem das desvantagens do talento de sombra no início. Isso é a sua própria qualidade. Não é muito melhor do que uma pessoa comum. É por isso que você precisa obter o dragão maligno. Um corpo antigo e extremo combinado com uma sombra estranha. Você está confiante de que pode enfrentar o mundo sozinho. Neste momento, a formiga negra de força colossal ficou irritada. Ela soltou um rugido. Seu enorme corpo atacou de repente. A velocidade era impressionante. Um falso chifre duro. Colidiu violentamente contra a sombra que o atacou antes. No entanto, você já previu tudo. A sombra, Menjie, estava completamente coberta e não recuou. O espelho reverso colidiu de frente. Um estrondo ensurdecedor. Todo o espaço subterrâneo estava tremendo. A sombra conseguiu repelir a ofensiva da formiga negra. Em seguida, outra corrente de água veio. Incontáveis correntes de água inundaram os olhos da formiga negra. A sombra foi instantaneamente bloqueada na visão. Ela soltou um rugido de raiva. Nesse momento, a sombra, Menjie, aproveitou a oportunidade. De repente, colidiu com a formiga negra. O corpo enorme da sombra se virou contra a parede. E foi brutalmente arremessado contra a parede. No segundo seguinte, seu olhar piscou. E em sua mão, uma lança de sombra se formou. Você não entende seu sorriso falso e rígido. Em vez disso, a lança de sombra estava reta. A filmagem ficou intensa. A testa da formiga negra fez um som de estalo. Flocos de neve se ofereceram. Aquela armadura dura era como se não tivesse defesa diante da lança. Como se estivesse perfurando o tofu. Instantaneamente, a humilhação foi infligida. Essa é a habilidade da lança de sombra. Ignora a defesa. Exceto pela luz sagrada, a sombra é impenetrável. Com a intensa escuridão, caiu sem forças. Uma onda de poder puro fluiu para dentro de você. Você não hesitou nem um pouco. Com um rosto impassível, começou a respirar de forma regular. Era a técnica de meditação. E ainda era possível meditar durante a batalha. A técnica de meditação do Azura. Esta é a única que pode ser usada para recuperar durante o combate. A técnica de poder mental. Na vida passada, você obteve esta técnica do nível S. Inestimável. Sua única desvantagem é que a velocidade de aprimoramento não é rápida. Mas isso não é um problema para você. Porque você pode usar duas técnicas de meditação ao mesmo tempo.
Use a técnica de meditação Shura em combate. Use a técnica de meditação Wang durante o descanso. Na meditação, você está quase sempre se tornando mais forte. Você tem uma intuição. Em pouco tempo, você conseguirá romper as 3 esferas. Mas você franziu a testa. Apenas a velocidade de matar monstros ainda é muito lenta. Sua desvantagem agora é muito evidente. Se não houver um extraordinário adequado, sua sombra carece de meios letais. No entanto, esse problema logo deixará de ser um problema. Você apenas acenou levemente com a mão. No segundo seguinte, uma sombra idêntica à sombra distante, de repente, levantou-se do corpo. Uma arma falsa igualmente dura. Uma aura de nível 3 igualmente. Muito bem, você observou essa cena. Um sorriso de satisfação surgiu em seu coração. Seu talento de sombra pode aumentar em uma taxa exponencial. E não tem limite. Quanto mais bestas estranhas você caça, mais forte sua legião de sombras se torna. A velocidade de matar monstros também aumenta. Um ciclo virtuoso perfeito. Portanto, você no passado tinha um exército interminável de bestas sombrias. Se não fosse pelo seu corpo ter sido emboscado, você nem precisaria aparecer. Com apenas sua própria força, você poderia enfrentar toda a associação de caça. E nesta vida, sua legião de sombras não terá apenas um par, mas também contará com inúmeros humanos extraordinários. Hehe, você não consegue mais conter sua empolgação interior. Você soltou um chamado baixo. Meus bons companheiros, vocês têm que me esperar. Assim que as palavras saíram, você continuou a caminhar em direção ao fundo da caverna. Você foi cortando os símbolos demoníacos pelo caminho, e utilizando sua percepção de ultrassom, você avançou diretamente para o fundo da caverna. No entanto, assim que você entrou no espaço, incontáveis olhos vermelhos se abriram de uma só vez. Eles te encaravam fixamente, sem medo algum. Pelo contrário, os cantos de suas bocas se erguiam, como se estivessem satisfeitos. Logo atrás de você, sombras de tamanhos variados começaram a se erguer lentamente. Aquela sombra aterrorizante e intensa estava entre elas. Ao seu comando, então vamos começar. Instantaneamente, incontáveis criaturas de segunda ordem, as bestas das 3 dimensões rugiam, em direção ao seu exército de sombras. Ao mesmo tempo, você também segurava a espada de neve prateada, colhendo os fracos na escuridão. Um massacre na caverna da ganância começou a se desenrolar. Incontáveis bestas caíram. Suas sombras se levantaram novamente dos corpos. Seu exército de sombras se dissipava e se reunia. O número não diminuía, mas aumentava. Embora as sombras daqueles extraordinários não pudessem ser ressuscitadas, desaparecessem para sempre. Mas tudo isso valeu a pena. Não demorou muito para que todas as bestas fossem exterminadas. Neste momento, seu exército de sombras negras atingiu um número aterrorizante. 60 sombras de bestas anômalas de segunda classe, 20 sombras de bestas anômalas de terceira classe. Com este exército, você poderia até mesmo desgastar um nível 5. Os extraordinários não são apenas isso. Seu nível também disparou, chegando ao final do nível 3, faltando apenas um passo para o nível 4. É bom saber que os mais fortes das pequenas cidades não passam do nível 4 ou 5, e você levou apenas um dia. Exatamente esta manhã, você ainda era uma frágil presa, recém-despertada e vulnerável. Você internamente, o mestre não esperava isso, certo? O nível que você levou 3 anos para alcançar, eu alcancei em apenas um dia. Com sua força atual, você pode perfeitamente ir se vingar de Xu Feng e os outros. Você sabe muito bem que Xu Feng e aqueles outros devem estar em Seng agora. Mas Shinjiwa não é algo trivial. Quase todos os extraordinários de alto nível vêm de lá. Além disso, as forças por trás deles também não devem ser subestimadas. Você decide planejar a longo prazo. Afinal, o que você mais tem é tempo. Nesse momento, uma sombra de machado fantasma que você enviou para explorar voou de volta lentamente. Através da conexão espiritual com a sombra, você viu tudo o que ele viu, com um leve sorriso nos lábios. A erva espectral é uma planta venenosa, e é o principal ingrediente para fazer a pílula espectral. Em sua vida passada, a pílula espectral é uma famosa pílula altamente venenosa. Uma vez ingerida por engano, você se tornará um monstro deformado e irreversível. A razão pela qual você sabe é porque em sua vida passada você não era apenas um forte, mas também um mestre em alquimia. Nos tempos modernos, a alquimia é o caminho mais rápido para ganhar dinheiro. Você instantaneamente teve um plano para ganhar dinheiro. No entanto, um problema mortal se apresenta. Agora não há um forno de alquimia disponível. É impossível fazer pílulas. Mas você não está apressado. Você decide primeiro coletar a erva espectral. Então, você imediatamente segue na direção indicada pelo símbolo fantasma. Ao longo do caminho, você matou várias bestas estranhas.
Elas estão ficando cada vez mais fortes. Até mesmo a existência de ruas traiçoeiras apareceu. E ainda assim, diante do seu exército de sombras, não é o suficiente para cortar. Neste momento, o número do seu exército atingiu um nível impressionante. 88 bestas estranhas de 2 dimensões. 23 bestas estranhas de terceira classe. Você até capturou 4 bestas estranhas de quarta classe. Dentre elas, 3 são pérolas mágicas de corrosão. E uma delas é uma entidade demoníaca que você mal viu em sua vida passada. Este escorpião demoníaco é extremamente venenoso. Uma gota de veneno pode matar um ser extraordinário de terceira classe instantaneamente. O mais aterrorizante é que ele quase se torna invisível na escuridão. É simplesmente o assassino perfeito. Se não fosse pelo ultrassom do símbolo demoníaco, você não conseguiria percebê-lo de jeito nenhum. Não demorou muito. Você chegou a um espaço ainda mais amplo. Estalactites se erguiam acima. Cristais ao redor brilhavam suavemente. Você viu de imediato. Uma erva espectral que emitia uma luz negra estava no canto. Mas você não agiu precipitadamente. Porque uma rede enorme cobria o céu. Quase cobria todo o espaço acima da rede. Uma aranha de tamanho imenso. 8 olhos sinistros estavam fixamente observando ao redor. Seu abdômen era, na verdade, um rosto humano aterrorizante. A pessoa na rua tinha um rosto amarelo. Seu coração apertou. A melhor maneira de lidar com aranhas é com o fogo. Mas o constrangedor é que você não tem talento para o fogo. Assim que seu exército de sombras se mover, eles só serão presos por essas redes de porcos. Após hesitar por um momento, você decidiu testar primeiro. Você imediatamente lançou 2 esferas mágicas de corrosão de nível 4. Elas subiram pela rede, se aproximando lentamente do rosto amarelo. Quem diria que aquele rosto amarelo não se moveria? Como se não percebesse, neste momento, 2 esferas mágicas de repente jorraram veneno. Não esperava que o rosto amarelo pulasse com força. Instantaneamente desapareceu. No segundo seguinte, ele já estava atrás das suas 2 esferas mágicas. Mas você não mudou a expressão. Tudo isso já estava previsto por você. Apenas se ouviram 2 plofs. As garras afiadas da esfera amarela perfuraram violentamente suas 2 esferas mágicas corrosivas. No entanto, no instante em que foram perfuradas, incontáveis venenos jorraram de dentro das esferas. Em um instante, tudo se espalhou sobre as garras da esfera amarela. A esfera amarela, ferida, estava prestes a recuar. Mas você não deu a ele nenhuma chance. Pensou na lâmina das sombras que chegava rapidamente e perfurou com precisão seu abdômen. Ele soltou um grito agonizante. A esfera amarela recuou rapidamente. Incontáveis líquidos verdes caíram do ar. Você observou as 2 esferas mágicas corrosivas se transformarem em sombras. Desapareceram, mas você não se importou. Os ferimentos causados pela lâmina das sombras na esfera amarela não eram fatais. Então você fez um gesto com a mão. 2 joias mágicas de corrosão apareceram novamente. Este é o terror de roubar sombras. Contanto que a força mental seja suficiente, seu exército de sombras pode renascer infinitamente. Não fale de nível 5. Mesmo no nível 6, você pode esgotá-los até a morte. No entanto, nesse momento, do outro lado da caverna, uma figura humana apareceu. O canto da sua boca imediatamente se curvou em um sorriso. Você rapidamente retirou a joia mágica que estava prestes a atacar. Seu corpo recuou silenciosamente, mergulhando na escuridão. Como esperado, algumas silhuetas saíram. A jovem da família Yang reclamou. Quanto tempo ainda vamos levar para sair? Esta caverna é apenas escuridão. E ainda há esses pequenos insetos logo em seguida. Um homem chamado Feng Han falou. Se o mapa estiver correto, à frente está o território de Zhu Huang, da Rua dos Guerreiros. O tio Feng, de mangas brancas, não se apressou. Você tem certeza? Aquela é a Zhu Huang, que está aqui há muito tempo. Feng Han, surpreendentemente, bateu no peito. Não se preocupe, está tudo sob controle. Eu sou exatamente o que pode conter seu talento de fogo. Além disso, tem aquela pílula de fogo intenso. Não é um grande problema. No segundo seguinte, os 3 finalmente entraram no espaço da pérola amarela com rosto humano. Uau! É isso que chamam de pérola amarela com rosto humano? A família Yan estava completamente chocada. Enquanto isso, a família Bai estava com um olhar sério. Feng Han também franziu a testa. É mais forte do que eu imaginava. Mas ele não se atreveu a ser descuidado. Ele rapidamente puxou uma espada com padrões de chamas. O poder da espada de fogo de nível 5 explodiu. Chamas ardentes o envolveram completamente. Senhoritas, recuem. Assim que Feng Han terminou de falar, ele deu grandes passos e entrou na teia de aranha. Onde quer que ele fosse, um mar de fogo se espalhava. Ele gritou com força. Ele correu com a espada em direção à pérola amarela com o rosto humano. A pérola já havia sido morta pela sua lâmina de sombra. Ele estava consumido pela raiva.
Neste momento, outro humano envolto em chamas entrou. Imediatamente rugiu e avançou. A arma. Um estrondoso rugido metálico ecoou por todo o espaço. A expressão de Feng Han mudou drasticamente devido ao impacto. Ele recuou rapidamente e brandiu a espada novamente. A joia de rosto humano, Zhu Huang, bloqueou facilmente o guerreiro de fogo. Feng Han rugiu furiosamente. A espada flamejante cortou instantaneamente 5 golpes. A espada cortou o enorme corpo da joia de rosto humano, Zhu Huang. Sentindo a dor, o rosto humano nas costas de Zhu Huang abriu a boca abruptamente. Não é bom, a expressão de Feng Han mudou drasticamente. Ele imediatamente virou a cabeça para se esquivar. No próximo momento, um veneno verde passou raspando seu rosto. Feng Han ficou coberto de suor frio. Mas antes que ele pudesse respirar, a joia de rosto humano, Zhu Huang, desapareceu instantaneamente. Ele olhou ao redor com cautela. Nesse momento, a família Yang começou a gritar nervosamente. Tio Feng, cuidado! Antes que ele pudesse terminar a frase, uma gota de sangue verde caiu em seu rosto. Feng Han levantou a cabeça abruptamente. A joia com rosto humano tinha 2 patas dianteiras afiadas. Já estava diante dele. Suas pupilas se contraíram de repente. Ele levantou a faca para se defender. No entanto, a distância da joia não era algo que ele pudesse enfrentar. Com um estrondo, Feng Han foi lançado para longe. Ele bateu com força na parede. Tio Feng da família Yang estava com o rosto cheio de preocupação. Mas ele estava prestes a avançar, quando foi puxado pelo leão branco. No meio da programação, Feng Han, segurando a faca de chamas, saiu lentamente. Ele olhou nos olhos aterradores do Imperador Vermelho com 6 membros. Ele até sorriu levemente. Parece que ainda é necessário usar o poder. No momento seguinte, uma pílula vermelha brilhante apareceu em sua mão. Ele ainda não hesitou nem um pouco. Ele a engoliu de uma só vez. A poderosa força das chamas explodiu de repente. A onda de calor intenso até distorceu o espaço. No final, foi um fogo ardente que queimou o céu. No instante, uma brilhante lâmina de fogo surgiu e se lançou ferozmente sobre o corpo da criatura. As chamas ardentes se agarravam firmemente como um corpo antigo. Um grito agudo ecoou pela caverna. Seu rosto estava completamente pálido. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele se virou e sorriu para Bai Shi, dizendo: Senhorita, agora posso dar o golpe final. No entanto, ele ainda não havia terminado de falar. Seu rosto de repente ficou um pouco mais sério. Em seguida, seus joelhos fraquejaram. E ele caiu diretamente no chão. Tio Feng, Bai Shi e a família Yan correram para ajudá-lo a se levantar. Mas, instantaneamente, suas pupilas se contraíram. Um pequeno buraco negro e insignificante apareceu repentinamente na nuca de Feng Han. Quando foi que isso se tornou veneno? No entanto, nesse momento, um grito horrível ecoou do mar de Bohai. Os dois se viraram para olhar e viram uma lança sombria cravada firmemente na cabeça da criatura. Em seguida, uma sombra negra lentamente apareceu diante deles. Você sorriu e começou a agradecer. Você realmente me poupou bastante esforço. Não pode ser você. Bai Shi estava com os olhos cheios de surpresa. Ele não esperava que você, sendo perseguido, aparecesse aqui. E ainda roubou o último golpe que o faria subir para o 4º nível. A família Yang estava ainda mais furiosa, olhando para você. Pegou diretamente uma espada longa. O veneno no tio Feng foi você quem colocou. Bai Shi olhou para o escorpião venenoso em sua mão. O sorriso era gélido. A aura do 3º nível explodiu de repente. Rápido, entregue o antídoto. Você apenas sorriu de forma enigmática. No segundo seguinte, enquanto os 3 olhavam atônitos, a enorme figura de rosto humano e corpo amarelo sob você começou a se elevar lentamente do corpo. A aura do 5º nível explodiu. Mas isso é impossível. Feng Han olhou com intensidade. Ele gritou apressadamente: Senhorita, corra! Você soltou uma risada fria e disse: Bom, vocês não têm mais chances. Assim que as palavras caíram, uma enorme teia de aranha cobriu tudo, dirigindo-se para cobrir os 3. Senhorita, cuidado! Yang Jie empurrou Bai Shi com força. Mas ele mesmo estava preso junto com Feng Han que estava caído. Ambos estavam presos na teia. Bai Shi virou a cabeça. Mei Mo estava te encarando intensamente, com a voz tremendo. Por que você fez isso? Você apenas o olhou friamente. Não há porquê. Quem mandou vocês se meterem onde não são chamados? Bai Shi ficou instantaneamente paralisada. Ele olhou para você, sem hesitar nem um pouco. Ele sacou a espada e avançou. Ele imediatamente pensou na sua habilidade de invocar a morte sem sombra. O corpo principal deve ser muito fraco. Portanto, deve aproveitar enquanto você não reage. Um golpe mortal. Esta é a única oportunidade. No entanto, ao olhar para seu rosto impassível,
Bai Shi sentiu sua habilidade ativar silenciosamente. O sussurro do vento aumentou sua velocidade novamente, ruim a ponto de quase não ser visível a olho nu. Mas você apenas sorri friamente. A lâmina das sombras se concentra silenciosamente. No segundo seguinte, sua aura de quarto nível explode. Os olhos de Bai Shi se contraem de repente. Seu ataque é facilmente derrubado pela sua presença. Em seguida, você se move como um espírito, desaparecendo rapidamente. Sem um pingo de compaixão. Um soco atinge fortemente seu abdômen. Bai Shi se contorce de dor. Seu rosto está pálido. Mas você a segura firmemente pelo pescoço, levantando-a do chão. Uma forte sensação de asfixia a atinge. Bai Shi se debate violentamente, mas sem efeito. A diferença de poder entre vocês é muito grande. Neste momento, a família Yang, presa, olha furiosamente e exige que solte a senhorita. Ela é da família Bai. A família Bai não vai deixar você escapar ao ouvir sobre a família Bai. Algo se mexe dentro de você. Olhando para Bai Shi, perguntou: seu pai se chama Bai? Bai Shi ainda o olha com raiva, sem dizer uma palavra. Você sorri de forma estranha. Eu gosto de pessoas teimosas. Assim que as palavras saem, um grito horrível vem do lado. O veneno corrosivo da joia com rosto humano instantaneamente espirra no rosto de Yang e Feng Han. Uma dor intensa surge. As duas pessoas ficam desfiguradas no ato. Não, agora Bai Shi lhe desmorona completamente, olhando para você com um olhar suplicante. As lágrimas escorrem pelos olhos. No entanto, você não se move. A força em suas mãos aumenta um pouco, dizendo: seu pai se chama Bai Ying? Bai Shi morde os dentes de raiva. Um aceno de cabeça desesperado. Tudo isso dá trabalho. Uma luz de ódio brilha em seus olhos. Bai Ying. Não esperava por isso, né? Sua filha mais amada caiu em minhas mãos. Esquecendo-se de Bai Shi em suas mãos, um sorriso frio aparece. Com um gesto casual, a pérola humana amarela caminhou lentamente em direção ao rio Yangjia. Feng Han não ficou completamente em pânico com a situação. Ele se agarrou à sua perna, implorando: não os mate, mas você permaneceu indiferente. Apenas se ouviu um sorriso amargo da família Yang. Desculpe, senhorita. No segundo seguinte, o futuro afiado perfurou instantaneamente os peitos dos dois. Sangue se espalhou pelo chão. Bai Shi tinha os olhos vermelhos. As lágrimas umedeceram suas pálpebras. Ele olhou para você com um olhar cheio de ódio. Usando toda a sua força, ele me esperou para ser morto. Mate-me, mas você não se moveu. Você até estendeu a mão gentilmente. Lentamente, você limpou as lágrimas do rosto dele. Não chore, eu estou muito preocupado. Olhando para o seu sorriso diabólico. No coração de Bai Shi, só restava o medo. Ela se arrastou para trás, tremendo. Você riu alto. Você não pode morrer agora. Eu quero que aquele velho cachorro, Bai Ying, veja o que você se tornará no final, que ele mais valoriza. As lágrimas brilham. Bai Shi balança a cabeça em negação, aterrorizada. No entanto, não se sabe quanto tempo passou. Ele já está deitado no chão com o olhar vazio. Seu rosto só tem 2 marcas de lágrimas solidificadas. E você sente uma satisfação sem precedentes. Não é à toa que é o primeiro método mágico maligno de inversão de Luan e Feng, um método de contemplação de inversão de Luan e Feng. O efeito desta vez é equivalente a você meditar por vários meses. Se vier mais algumas vezes, em pouco tempo, você conseguirá romper o nível 5. Pensando nisso, você olha para Bai Shi, com o olhar vazio. Um sorriso surge em seu lábio. Na vida passada, você morreu sendo apenas um cozinheiro. Lan Binsi sempre ajustou até o final. E apenas seguraram as mãos. Agora você prova isso pela primeira vez. Uma maravilha que nunca havia sentido antes. Esta ideia de Luandao Fengmin. Na vida passada, você nunca pensou em usar. No final, foi levado pela associação sob o pretexto de custódia. Agora que penso nisso, Xu Feng e os outros conseguiram rapidamente se tornar de nível rei. Suspeito que seja o mérito deste método de cultivo. E quanto a esta vida? Você, naturalmente, não tem nenhuma objeção. Você soltou uma risada fria. Você foi diretamente até os corpos de Yang e Feng Han. Com um movimento de mão, 2 sombras negras se levantaram instantaneamente dos corpos. Neste momento, ao ver essa cena, o leão branco no chão, seus olhos brilharam com um ódio imenso. No entanto, você caminhou lentamente até ele. Com frieza, você disse: se for para culpar, culpe seu bom pai. Em seguida, o canto da sua boca revelou um sorriso. Mas você não precisa se preocupar demais. Em breve, você poderá se reencontrar com aquele velho. Você, é claro, não vai matá-lo agora. Porque ele ainda é muito útil. Ele agora pode não apenas ser um escravo do seu método de cultivo, mas também pode fazer com que a família Bai se submeta a um sacrifício.